É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivos trazer para vocês aí de casa, do carro, da academia, de onde quer que seja, e a gente quer chegar cada vez mais próximo de vocês, informações atualizadas sobre diversas temáticas importantes e quentes da área da ciência da nutrição. Com esse podcast, a gente também quer induzir, facilitar, estimular mudanças de hábitos com informações aqui que são tratadas e conversadas por grandes especialistas e que, ao escutar esse podcast, vocês possam, de fato, perceber facilidades para implementar certas mudanças, certas inspirações de estilo de vida no dia a dia de vocês. A gente quer muito agradecer a vocês, nossos ouvintes que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais, e lembrar para vocês, pessoal, que a gente está gravando na pandemia. Então, qualquer alteração de internet, de ruído, a gente sabe que a gente pode contar com a compreensão de vocês. E no dia de hoje eu gostaria muito de, em nome da nossa equipe do podcast Ciência da Nutrição, agradecer a ilustre presença da doutora Raquel Bicudo, que hoje vai tratar de um tema que realmente a gente vê que a ciência da nutrição vem evoluindo, né? E a gente quer muito saber maiores detalhes desse tema com a especialista Raquel Bicudo em alergia alimentar. Eu gostaria de apresentá-la para vocês. A Raquel é nutricionista, doutora em Ciências Aplicadas à Pediatria pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, autora do livro Terapia Nutricional na Alergia Alimentar em Pediatria e também professora do curso de Terapia Nutricional na Alergia Alimentar. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Raquel. Muito obrigada, Luana. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de participar desse podcast, levando um pouco mais de informação sobre alergia alimentar para as pessoas. Que bom ter você aqui, Raquel. E olha, a gente gosta sempre de começar dos bastidores, ficamos super curiosos para saber como é que foi a tua escolha pela profissão de nutricionista. Conta pra gente desses primórdios. Bom, faz tempo. Eu fui técnica em nutrição. Então, a minha escolha foi lá aos 14 anos, em 1993, quando eu ia escolher o curso técnico que eu ia cursar. Na minha época, era um colegial, chamava colegial, né? Não era ensino médio ainda, a nomenclatura, e a gente chamava de colegial técnico. Foi nessa época, então. E eu fiz 4 anos desse ensino técnico. E eu fiz um estágio no Hospital Emílio Ribas, um hospital aqui em São Paulo, que trata doenças infecto-contagiosas. E eu achei muito interessante conhecer um pouco mais dessa influência dos alimentos, dos nutrientes, a importância disso nas terapias nutricionais, né? Então, foi isso que me estimulou a querer, então, cursar a graduação em nutrição e seguir essa carreira. Muito legal essa história, Raquel. Alguém que já vem, inclusive, com a formação técnica. Aproveitando, então, essa tua formação, eu queria entrar na temática de hoje, sobre alergia, né, alimentar. A impressão que a gente tem é que, durante esse tempo todo da nutrição, cada vez mais se fala sobre isso, né? Está cada vez mais no dia a dia das pessoas. Então, eu queria que você, nesse início, definisse para a gente, desse uma luz para quem nos ouve, o que é essa alergia alimentar, como é que se caracteriza isso, como é que as pessoas podem descobrir se tem ou não, o que é a alergia alimentar? Poxa, muito obrigada por essa pergunta, porque realmente ela é fundamental, né? A gente precisa entender. Eu costumo dizer que a alergia alimentar é um nome que se dá para várias doenças que podem ocorrer em decorrência da ingestão de alimentos, né? Então, a gente define a alergia alimentar como uma reação adversa
que ela envolve o sistema imunológico e ela ocorre todas as vezes que esse sistema imunológico reconhece a presença daquele alérgeno no organismo. Então, as pessoas que são alérgicas a determinados alimentos, sempre que ela come aquele alimento, ela experiencia aquela reação adversa. E a alergia alimentar, ela se diferencia de outras reações adversas a alimentos, porque a gente tem uma gama, né? Por exemplo, quando uma pessoa consome um alimento que está contaminado por uma bactéria, por uma toxina, até por um agente químico, ela pode ter reações tóxicas, né? Que são um tipo de reação adversa a alimentos. Tem outro tipo de reação adversa que não envolve o sistema imunológico, onde a gente engloba as intolerâncias alimentares. E temos também, então, as reações que envolvem o sistema imunológico, entre elas temos a doença celíaca e a alergia alimentar. Então, a alergia alimentar é um tipo de reação adversa, né? Sempre envolvendo o sistema imunológico e tem esse caráter de reprodutibilidade que a gente fala, ou seja, todas as vezes que a pessoa come, ela tem a reação. E a alergia alimentar, então, ela se diferencia dessa intolerância por ela ocorrer independentemente da quantidade de alimento que a pessoa consumiu. Nos casos de intolerância, muitas vezes a pessoa consegue tolerar uma certa quantidade, até certa quantidade ela não experiencia reações adversas, ela vai descobrindo o limiar dela ali, quanto que o corpo dela é capaz de tolerar. Nas alergias alimentares, não. Assim como a doença celíaca também não. Então, é uma condição de saúde onde a gente precisa fazer a restrição total daquele alimento envolvido para que a pessoa não venha a ter reações, né? Então, entendendo o que é a alergia, a gente entende como é o tratamento, né? Que ele envolve uma restrição completa daquele alimento. Caramba, Raquel, é essencial você começar já diferenciando isso, porque realmente a gente percebe na prática algumas confusões em relação a isso, e eu acho fundamental você ter diferenciado. E eu quero saber, né, o que Camila está achando do episódio de hoje. Camila, conta pra gente, compartilha suas dicas maravilhosas. O que você tem por hoje pra gente? Olá, Luana, olá, Anderson e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e estamos percebendo que, apesar de alguns de seus sintomas se confundirem, intolerância e alergia alimentar têm origens diferentes. Nesse episódio fica claro que cada um demanda cuidados específicos, mas a alergia alimentar demanda cuidados ainda mais cautelosos, pois esta pode reagir de diversas maneiras, podendo ser até mesmo perigosa. Por isso, trago como dica para quem quer entender um pouco mais sobre o assunto, ou até mesmo conhece alguém que tem algum tipo de alergia alimentar, trago o livro qual a nossa convidada é uma das autoras, Alimentação Saudável e Alergia Alimentar, que trata sobre os alimentos que podem estar envolvidos nesse processo de alergia e até mesmo como substituí-los, trazendo dicas importantes de preparações culinárias e receitas especialmente desenvolvidas e testadas para alérgicos e seus familiares desfrutarem juntos desse momento. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigada, Camila. Raquel, aproveitando esse gancho maravilhoso que você nos deu de diferenciar essa questão de alergia para intolerância, eu queria muito fazer uma articulação disso com o evoluir da ciência da nutrição, né? Estamos aqui 3 nutricionistas e a nossa equipe de acadêmicas, né? E a gente sabe muito bem que digamos assim, há 5, 10 anos atrás, provavelmente a gente tinha bem menos evidências científicas, né? E eu queria muito que você pudesse partilhar com os nossos ouvintes esse avançar dessa área, especificamente de alergia e intolerância, e você vai me permitir entrar numa treta aqui, porque eu não posso deixar de representar os nossos ouvintes aqui e de ter uma especialista na área sem perguntar isso, né? Então, aproveitando esse limiar que você falou da intolerância alimentar, né? A gente vê, enfim, uma questão atual de diagnósticos à intolerância alimentar de glúten, de lactose, né? E a gente queria muito ter um olhar científico teu a respeito disso. Como é que isso é diagnosticado? São testes laboratoriais? Excluindo e incluindo? Como é que é a prevalência disso na sociedade? É uma treta, mas ter aqui uma especialista com olhar científico é fundamental. Então, se você puder tratar um pouquinho disso do ponto de vista de diagnóstico, de prevalências, para a gente vai ser ótimo.
Perfeito. Você me deu um gancho para eu explicar um pouco mais até a questão do que é a alergia, né? E como que ela se manifesta, então, nas pessoas, né? Porque eu cheguei a falar que alergia alimentar é um nome que a gente dá para várias doenças, né? Porque, de fato, a alergia alimentar, ela pode se apresentar de diferentes formas, né? Então, tem pessoas que têm reações que são imediatas. Elas ocorrem até no máximo 2 horas após o consumo do alimento, e geralmente são reações muito claras, muito visíveis, né? Envolvendo a pele, o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal, às vezes são reações sistêmicas, né? Chega a ter uma anafilaxia, que a gente chama, quando dois sistemas do organismo, por exemplo, a pele e a parte respiratória. Quando a gente tem envolvimento de dois sistemas, a gente já fala que é uma reação anafilática. Então, essa é uma reação, essas imediatas, elas envolvem um anticorpo chamado IgE, imunoglobulina E. Então, ela é mediada por esse anticorpo, esse tipo de reação muito rápida, né? Que fica muito claro. Você vê e você fala assim, essa pessoa tem alergia. Ela come, por exemplo, um queijo e fica com um olho enorme, né? Fica se coçando, toda vermelha. Isso é muito claro, né? Então, quando a gente ouve uma história clínica a esse respeito, a gente já pensa, olha, alergia, ainda mais se a pessoa fala, olha, e todas as vezes que eu consumo esse alimento ou alguma coisa que tenha essa mesma proteína alimentar, eu tenho essa mesma reação. Agora, existem outros tipos de reações que são do tipo alérgicas, mas que não envolvem esse anticorpo IgE. Então, a gente fala que são reações não IgE mediadas, né? Não mediadas por esse anticorpo, e elas costumam ser mais tardias. Elas podem ocorrer, às vezes, até alguns dias após o consumo do alimento. E o mais comum são manifestações gastrointestinais. E eu tenho ainda as reações que podem ser mistas, elas podem envolver esse anticorpo IgE como células do sistema imunológico e elas podem ser mais crônicas. E aí as que eu vou citar, que são as mais comuns, são dermatite atópica, que é uma doença de pele, que forma eczemas na pele, tem coceira, né, prurido na pele, e é uma doença que ela pode ocorrer por diversas causas, mas para algumas pessoas os alimentos podem ser gatilhos para a piora desse eczema na pele, para a piora dessa coceira. E uma outra que eu vou citar dentro desse mecanismo misto são as doenças que a gente fala que são gastrointestinais, então elas podem envolver assim o esôfago, o estômago, o intestino, e elas inflamam essa parte do organismo e tem a presença de células chamadas eosinófilos, que não são comuns estarem nessas regiões do corpo. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, esofagite eosinofílica, quer dizer, presença desses eosinófilos no esôfago. E é uma doença também crônica, progressiva, a pessoa pode chegar a ter tanta inflamação no esôfago que vai ficando estreito, às vezes ela engasga, o alimento não passa direito porque não consegue engolir tanto estreito que vai ficando esse canalzinho. E isso pode ocorrer por conta de alergias alimentares. Então, pode ser um tipo de alergia. Tá vendo como eu já falei várias doenças, né? Falei que envolve anticorpo, as que não envolvem e as que podem envolver não só o anticorpo, como outras células. Então, diante disso, eu vou começar a falar a segunda parte, que é a parte do diagnóstico que você me perguntou. Porque assim, falando de exames, se a pessoa tem uma história de reações imediatas ao alimento, aquelas que ocorrem até 2 horas, faz sentido o médico solicitar as dosagens para ver se tem esse tipo de anticorpo específico contra aquele alimento ali na circulação sanguínea. Então, ela pode pedir um exame de sangue para a pessoa que ele vai ser interpretado junto com a história que ela nos contou dessa reação imediata. Porém, se a pessoa só tem as histórias de reações tardias aos alimentos, nós não temos exames que ajudem nessa investigação. Então, a gente fala que a peça fundamental para o diagnóstico da alergia alimentar é a história clínica. O médico ele precisa ouvir com atenção a história clínica
começar a pensar se realmente tem característica de alguma dessas doenças alérgicas, né? Dependendo do caso, ele pode pedir exames ou não. Mas o padrão ouro para a gente identificar se a pessoa realmente tem alergia alimentar ou não é orientar que ela retire da sua alimentação completamente aquele alimento suspeito. Então, ela deixa de consumir aquele alimento. Se ela não consome aquele alimento, se aquilo é uma reação alérgica, ela vai parar de apresentar aquela reação alérgica, porque ela só ocorre todas as vezes que o sistema imune reconhece a presença daquele alérgeno. Então, se ela para de consumir, a gente espera, então, que ela fique boa. Ela ficando boa, vai chegar um momento, então, que o médico vai falar, bom, então agora vamos fazer a reexposição ao alimento. Você volta a comer para a gente verificar se os sintomas vão voltar. Só que essa reexposição ao alimento, ela tem que ser feita na presença do médico. Porque se a pessoa tiver alguma reação imediata grave, o médico tem que estar ali pronto para tratar as possíveis reações que venham a ocorrer. Então, não é algo que pode ser feito por um nutricionista ou por qualquer leigo. Todo esse processo do diagnóstico a gente deve fazer, né, sob orientação médica, mas sempre com base nessa história clínica. Quando a gente tem a suspeita, então faz a restrição do alimento por um período necessário, tão curto quanto possível ali, mas necessário para observar a melhora do sintoma que a pessoa vinha apresentando. Esse tempo vai variar de acordo com o tipo de doença que ela estava apresentando antes, se era aquela doença da pele, né, a dermatite atópica, se era a esofagite eosinofílica, aquela do esôfago, ou se era uma reação imediata. Tudo vai depender. Mas o médico, então, vai orientar. Olha, você tem que ficar completamente sem esse alimento durante esse período. E depois, junto com o médico, fazer essa reexposição para confirmar, então, esse diagnóstico ou excluir o diagnóstico de alergia alimentar. O nutricionista, ele acaba sendo uma peça importante nesse processo do diagnóstico, porque ele precisa explicar para o paciente, orientar muito bem como ele deve fazer essa dieta de restrição, para não correr o risco dele consumir acidentalmente algum alimento, não fazer essa dieta com a rigidez necessária para que se observe essa melhora do sintoma durante esse período de teste, né? Então, basicamente, esse é o processo que se faz para a gente determinar como que se a pessoa é alérgica ou não. Você me perguntou sobre avanços, né, em relação a parte, né, de toda a pesquisa, alergia alimentar, quanto que a gente já avançou nesse sentido. Da parte do diagnóstico, nós gostaríamos muito de ter exames que livrassem a pessoa desse processo, né, de precisar fazer a exclusão e depois reexposição, muito mais, ainda mais considerando o risco que ela tem nessa reexposição. Mas o que a gente deixa bem claro é que nenhum exame é capaz de definir ou excluir sozinho o diagnóstico de alergia alimentar. O que vai realmente definir esse diagnóstico é a história clínica, é a presença de reação, são as manifestações alérgicas que precisam ser observadas. Então, o exame ele pode ser usado para ser linkado com essa história. Um exemplo, se a pessoa tem uma história de uma anafilaxia com o alimento, e a história está bem clara de que foi com aquele alimento, que foi uma reação grave, e o exame vem positivo, o médico pode até excluir a necessidade, né, eliminar aí a necessidade de fazer o teste da pessoa consumir novamente o alimento, apenas nesses casos. Então, você vê o quanto a história clínica ainda é mais importante. O exame ele só vem para corroborar com essa história clínica. Eu queria pegar um pouquinho agora da sua experiência prática, até para quem está nos ouvindo, talvez não seja muito da área, né? A percepção que às vezes a gente vê da conversa dos próprios profissionais da área, quem não é da área, parece que os casos de alergia aumentaram, né? Eu queria ouvir sua opinião sobre isso e, já emendando uma pergunta na outra, que eu acho que isso tem muito a ver, quais são os alimentos mais envolvidos nesse processo? A forma de produção alterou isso? Como é que você vê esse quadro nosso, dessa relação do todo, né? A produção do alimento até chegar na alergia como um todo?
Bom, a prevalência das alergias alimentares, ela vem aumentando, sim, ao longo das últimas décadas no mundo todo, né? É um fenômeno, assim, que algumas pessoas questionam, será que está havendo um super diagnóstico, por isso vem aumentando as alergias? A gente percebe que não, que realmente tem diagnósticos reais. Um exemplo disso são trabalhos que mostram o quanto aumentou o número de internações, né? Quanto aumentaram os números aí do mundo aí, de internações de pessoas que foram para um pronto atendimento com reações adversas a alimentos, né? Por reações anafiláticas, por exemplo. Então, isso tem documentado em alguns países. Então, a gente vê que sim, a alergia alimentar ela vem aumentando. Por quê? Não sabemos responder ao certo. Então, existem uma série de hipóteses teóricas para tentar explicar isso, né? Então, por exemplo, aumentou a poluição, as pessoas estão com mais carência de vitamina D, e a vitamina D tem uma relação com as questões alérgicas. Nós mudamos muito o estilo de vida para termos um estilo de vida mais num ambiente mais estéril, digamos assim, sabe? Com menos contato com a natureza, com animais. As famílias se tornaram menos numerosas, então, até mesmo entre crianças, porque famílias mais numerosas, as crianças ficam ali, né, pelo chão, uma brincando com a outra, e brinca com o cachorro, com o gato. E isso tudo acaba fazendo com que a pessoa crie uma certa proteção em relação às alergias, porque o sistema imunológico dela fica tão voltado para ela se proteger contra micro-organismos, né? Quando ela entra em contato aí com a terra, com os bichos e tudo mais, e aí o organismo se ocupa de lutar contra esses micro-organismos e ele se desocupa das alergias. Mas como a gente hoje vive num ambiente muito estéril, com essas famílias menos numerosas, o consumo também de alimentos industrializados, isso acaba alterando a própria microbiota intestinal e predispondo à ocorrência de alergias alimentares. Então, já tem vários trabalhos que mostram várias influências da microbiota intestinal em relação a isso. Então, por exemplo, a gente sabe que das pessoas que são alérgicas, tem maior número de pessoas que nasceram de parto cesárea, ao invés do parto vaginal. O parto vaginal já faria uma certa proteção, pensando nessa questão da microbiota, o tipo de aleitamento também que as crianças recebem, se é um aleitamento materno, se é um leite artificial, uma fórmula infantil. Então, tem uma série de influências, uma série de questões que envolvem a microbiota intestinal e que podem tentar explicar esse aumento. Outra questão pode ser também a questão da globalização da alimentação. Então, hoje a gente come comidas que antes a gente não comia. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, antes a gente não tinha hábito de comer pasta de amendoim como a gente come hoje. Isso era uma coisa muito típica dos Estados Unidos, né, do Reino Unido. Hoje em dia, não, a gente come bastante amendoim já há muito tempo. Então, muitas coisas foram mudando ao longo desses anos. Então, favorecendo aí o aumento das doenças alérgicas de maneira geral, dentre elas a alergia alimentar. Tem mais diagnóstico também? Tem as confusões, como a Ana colocou antes, né, em relação às alergias e intolerâncias. Então, tem pessoa que é intolerante e não alérgica, mas acaba se confundindo no diagnóstico, na nomenclatura e na forma como trata isso, né? Então, sim, existem algumas confusões, mas também existe um aumento da prevalência. Encantador ver a tua propriedade de falar do tema, quantas hipóteses, né? Quantas lacunas, né, a gente ainda tem para preencher na ciência da nutrição. Ela avança, né? Mas quem escutar esse episódio com certeza vai ficar com várias pulguinhas boas, né, para a gente movimentar cada vez mais essa ciência. E por agora, Raquel, eu queria muito que você falasse para a gente dessa imagem que você escolheu, né? O momento do nosso podcast é onde a gente pede para vocês escolherem uma imagem que o pessoal tem acesso lá no site, né? E o que você pensou nessa escolha, essa reflexão? Diga lá.
Bom, é interessante essa pergunta vir agora, nessa sequência onde eu falo sobre essa relação, né, entre a alimentação e o estilo de vida e a microbiota intestinal e a ocorrência de doenças, enfim, né? Então, a imagem que eu escolhi, né, foi de Hipócrates falando que os alimentos sejam seu remédio, né? E eu acredito muito nisso, eu acredito que a gente tem muito resgate a fazer, né? Muito resgate em relação da nossa conexão com a natureza, por diversas questões ao longo da vida, nós fomos nos desconectando do que seria o natural, né? Até mesmo da forma como a gente lida com a terra, com o cultivo dos alimentos, enfim, por diversas razões, né? E isso pode ter sido gatilho para diversas doenças que foram surgindo. Então, quando eu falo, por exemplo, na prevenção da alergia alimentar, porque quando eu comecei a falar, né, porque aumentou a prevalência, a gente já começa a pensar, bom, então existem formas de prevenção? A gente não coloca, assim, remédios. Engraçado, como eu sempre cito, diversos trabalhos que pesquisam a relação entre os nutrientes e a ocorrência das alergias. Então, tem trabalhos envolvendo vitamina D, ômega 3, zinco, selênio, uso de prebióticos, probióticos. Mas é muito interessante ver que nenhum desses trabalhos conseguiu concluir que nós devemos orientar suplementações além do necessário pensando em prevenção. Todos eles falam, não, a gente tem que regular para as coisas ficarem no equilíbrio, a gente tem que avaliar o consumo alimentar para ver se a pessoa está consumindo o adequado, mas não que a gente vá fazer suplementações além. Então, não tem nada que justifique o uso de pré-bióticos, probióticos para finalidade de prevenção ou tratamento da alergia alimentar. O que a gente sempre fala é comer alimentos in natura ou minimamente processados, evitar os ultraprocessados, tentar manter esse estilo de vida mais natural, consumir mais alimentos de origem vegetal e seguir esse caminho, né? Então, acho que tem tudo a ver com a imagem e essa frase escolhida, porque dentro da nutrição eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito na nutrição de fato e nos alimentos, com um olhar um pouco ampliado, assim, não só para os nutrientes, mas para o alimento, para a relação que nós temos com o alimento, com todo o aspecto social que a alimentação tem, não só no social, ali nos grupos pequenos, como o impacto que tem na sociedade, no ambiente, né, no nosso meio ambiente. Então, acho que eu amplio o olhar para isso tudo. Ai, Luana, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que terminar o nosso programa, hein? Poxa vida, Anderson, que episódio magnífico. Raquel, parabéns, você arrasa, temática instigadora e você com muita propriedade, muita didática. Muito obrigada por engrandecer o podcast Ciência da Nutrição. E por agora eu queria que Paola relembrasse para os nossos ouvintes, nosso site, onde eles escutam nossos episódios. Relembra para a gente, Paola. Oi, pessoal, Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo @podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, querida. Anderson, tá contigo. Obrigado, Luana. Raquel, a gente queria muito agradecer a sua presença. Você é uma especialista na área, eu acredito que você tenha trazido grandes informações aqui para quem nos acompanha em casa. Então, eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais, aquilo que você quiser divulgar. O microfone nosso está aberto. Poxa, muito obrigada pela oportunidade de esclarecer essas diferenças sobre alergias, intolerâncias, trazer um pouco o que é a importância do nutricionista nesse processo do diagnóstico, né? Como mensagem final, assim, eu gostaria de falar um pouco em nome das pessoas que têm alergia alimentar. Porque as pessoas que têm alergia alimentar, elas precisam fazer como tratamento a restrição total do alimento. E isso precisa ser entendido e respeitado pelas pessoas, para que essas pessoas, para que os alérgicos se sintam mais seguros. Então,
eu me coloco sempre à disposição para levar mais informações sobre a alergia alimentar, para que todos consigam proteger mais esses alérgicos, para que eles tenham segurança e boa qualidade de vida. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, Raquel. Mais uma vez, a gente queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Continue divulgando as nossas redes sociais. E a Raquel, no final, traz uma mensagem muito importante. Deixa uma mensagem do que é a nutrição. A nutrição, para alguns, vai ser inclusão de alimentos, mas para outros vai ser restrição de algumas coisas. Então, que esse episódio de hoje possa trazer essa reflexão do que você tem que restringir um pouco na sua vida para a sua felicidade. Tem várias coisas que passam pela nutrição, mas tem outros aspectos que a ciência da nutrição está envolvida, que influenciam nos nossos hábitos alimentares, que talvez você tenha que excluir para ser uma pessoa mais feliz e, quem sabe, também a ser saudável nesse ponto também junto à felicidade. Obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.